Shalom. Começa agora o programa Som do Céu. O som da Céu. Mensagem do Céu. Queridos meus, vamos dar sequência ao curso de Mishlei, tão interrompido, não é? Na quinta-feira passada, eu estava tratando com vocês que o Senhor fundamentou a terra pela sabedoria, capítulo 3, verso 19, e estabeleceu os céus pelo entendimento, e o conhecimento, não é? Está ligado às profundezas que foram rompidas, e o céu goteja o orvalho. Nós temos a expressão de sempre o Eterno vai estar tratando com a gente sobre quatro condições, não é? Aliás, nós temos 4 elementos que a gente move durante esse período, não é? Que nós passamos de Sukkot. São 4 elementos também que são movidos, não é? Muitas pessoas associam esses elementos a questões ocultas que nós não temos entendimento, porque um dos elementos, que é o próprio Lulav, ele se parece com uma espada, ele tem uma ponta, não é? E nós temos de fazer isso para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, para cima e para baixo. Então, muito se estima por que o Eterno mandou que nós tomássemos uma ação. Há pessoas que gostam do contexto de atos proféticos, não é? Mas é importante ter entendimento que o que o Eterno mandou a gente fazer, este sim é o verdadeiro ato profético, e isto sim deveria ocupar nossa mente, nosso coração, nosso entendimento para realizarmos coisas tremendas que nós temos por ver ainda, que estão por vir, não é? Quando se trata acerca da fundamentação da terra pela sabedoria, Mashiach Yeshua, os céus pelo entendimento, ou seja, no céu funciona racionalidade e o conhecimento das profundezas que foram rompidas. É importante a gente ter entendimento, não é? Que o quanto nós temos visto a oferta de tecnologia, a oferta de tantas outras coisas que são ensinos de Shedem, queridos, são ensinos de demônios e que estão embaixo dos nossos pés. Eles se baseiam com o motivo e o propósito pelo qual aquela região foi criada. Então é muito importante compreender que nós, como seres que habitam sobre a terra, somos todos tutelados de Mashiach e Yeshua. É importante ter esse entendimento. Versículo 31. Meu filho, que eles não escapem dos teus olhos, o conhecimento que vem da parte de Hashem, mantenha a ação providencial e o pensamento prudente. Queridos, o Eterno nos informa tantas coisas nesse pequeno texto, não é? A citação de Shlomo, não é? Sobre a necessidade que existe de nós termos e sermos guardados por Ele. Queridos, é importante ter entendimento, não é? Toda a nossa história, a história da humanidade, ela foi perdida, queridos, não é? Tudo que nós temos é a Torá. Tudo aquilo que foi passado, tudo aquilo que foi registrado, tudo aquilo que foi reconhecido, foi ocultado. Hoje a raça humana, ela vive embaixo de um grande acobertamento, de um grande ocultamento das coisas que são verdadeiras. E nós tivemos sistematicamente a queima de diversas bibliotecas, não é? Recentemente, vocês puderam ver aí o avanço, não é, daquele grupo islâmico, e a atuação dele é justamente de destruição de lugares históricos, de lugares onde ainda preserva alguns laços daquele período que nós não vivemos, que nossos pais, nossos avós, nossos tataravós não viveram, não vivenciaram. E à medida que esse passado é ocultado, à medida que esse passado é literalmente destruído, sistematicamente destruído,
menos acesso à verdade nós temos. Então, o único caminho que nós temos de acessar a verdade é se nós buscarmos ao Eterno, pedirmos a Ele a sua guarida e que nós possamos, por meio do Mashiach Yeshua, somente por meio dele, termos acesso às informações de coisas que hão de vir. Yeshua vai tratar com a gente por meio de todos os vieses que ele tem para tratar conosco. Eu não sei, queridos, quantos de vocês têm experimentado sonhos estranhos, sonhos de coisas que vocês normalmente não teriam acesso, não é? Então eu tenho experimentado sonhos muito estranhos, muito autênticos, muito fortes, muito firmes, que ficam na mente da gente quando a gente acorda, mas também temos de saber que esse é um período onde também a opressão é muito grande sobre a terra. Então muitas pessoas também têm dos sonhos que não tem nada a ver com o Eterno. Sonhos influenciados por coisas que não são boas, não é? Então é importante que você tenha esse entendimento. Nós temos de ter discernimento. As escrituras falam, se um profeta tem um sonho, ou se alguém tem um sonho, que conte apenas como um sonho. Que em nome de Yeshua nós possamos ter esse discernimento nas nossas vidas continuamente, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos lá, queridos, vamos lá. Meu filho, que eles não escapem dos seus olhos, mantenha ação providencial e pensamento sempre prudente, e eles serão vida para a sua alma e graça para o seu pescoço. Vamos lá, queridos. Por que nós temos a vida associada a Hesed que sai da nossa garganta? Porque, amados, da nossa boca procede bênção e maldição. Queridos, o que nós falamos, o que você fala, o que eu falo, amados, olha só, é importante você ter esse entendimento. Há pessoas, queridos, que você conhece do primeiro momento, elas são apaixonantes. Eu não sou uma delas, tá bom, amados do meu coração? Não sou uma delas, não é? As pessoas normalmente, quando me conhecem, já não gostam. Depois vão aprendendo a gostar, né, queridos? Só o Eterno na causa, não é? Mas há pessoas que você pode conhecer e que elas são apaixonantes. Mas depois, queridos, você começa a ver o que sai da boca dessas pessoas. Essas pessoas passam a ser... Queridos, não precisa a pessoa ser... a pessoa pode ser um cuti-cuti, não é? Fala mansa, não é nome de grupo musical, tá? Fala mansa, a pessoa é um amorzinho, um anjo de candura amarrado pela cintura, não é? Mas, amados, pela convivência... Você vai ver se da boca dessa pessoa sai hesed, sai graça, ou se pela boca dessa pessoa vai sair opressão, vai sair instrução para o mal, se há uma inspiração maligna, se há uma colocação de coisas que não procedem do nosso Pai. Então é importante que você tenha entendimento que com o caminhar com as pessoas, você começa a conhecê-las. Queridos, é inevitável. As pessoas, elas vão se dar a conhecer, queridos, tanto pelo que elas falam, quanto pelo que elas fazem. Acontece, queridos, que a fala chega primeiro. Então é importante que vocês tenham entendimento de ter como eu digo, não é? Nós temos como se fosse um adorno, não é que a gente usa um colarzinho pendurado aí. Eu uso, viu, queridos? Eu uso uma correntinha para me lembrar que da minha boca só deve sair a Hesed, não é? Olha só, é por isso que eu tenho a menorá, eu tenho Yeshua pendurado, eu tenho uma pedrinha de jaspe, não é? Porque eu quero sempre que a minha boca fale segundo os oráculos de Hashem. O fôlego que passa pela minha garganta tem de refletir aquilo que eu sou diante dele. Então é importantíssimo, queridos, que esse texto possa fazer parte da sua vida. Queridos, quantas pessoas vocês conheceram que eram maravilhosas a priori? A pessoa
era uma maravilha a priori. Você começa a caminhar, a pessoa é provocativa, a pessoa é opressiva, começa a trazer situações de opressão sobre a sua vida, a pessoa é caluniadora, começa a falar coisas que realmente não tem nada a ver com a vida dos outros, não é? A pessoa é assassina, não é? Uma pessoa que faz isso, uma pessoa que faz mal à reputação de alguém, ela está assassinando uma outra vida, não é? Então é importante que nós possamos ter esse entendimento da parte do nosso Pai que está no céu, no sentido de que, queridos? No sentido de que nós não podemos ser essa pessoa, nós não podemos agir desse modo, nós não podemos ter um proceder dúbio. E aqui vai dizer duas coisas para a gente, não é? Olha só, que essas coisas não escapem dos nossos olhos, que é a própria Torá, que mantenha uma ação providencial e o pensamento prudente, e eles serão para nós uma vida para nossa alma, mas será uma graça para a nossa garganta, para o nosso pescoço, aonde sai o fôlego de vida. Queridos, por que as nossas palavras podem edificar, mas podem também magoar, pode ferir? Nossas palavras, elas são duais, queridos, elas não devem ser duais, né, queridos? Não devem causar ais na vida dos outros, não é? Mas é claro, quando for necessário uma exortação, nós precisamos exortar. Ninguém gosta de ser exortado, eu também não gosto de ser exortada, viu, queridos? Vocês não estão sozinhos nessa. Mas quando é necessário, queridos, nossa boca tem de produzir também uma exortação. A nossa boca é um chofar, queridos. O fôlego original que foi colocado nos nossos pais e chegou até nós, esse fôlego que o Eterno colocou nos nossos pais e chegou até nós, não é? É muito importante que você tenha esse entendimento. Você tem de usar para a vida. Para a vida. Não é? Que você possa usar para a vida, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Eu realmente desejo que essa colocação seja verdadeira e que o Eterno use mesmo as nossas vidas para que você dê frutos e seu fruto permaneça, em nome de Yeshua. Olha só. Versículo 23. Então você andará no seu caminho seguramente e não ferirá o seu pé. Deixa eu ver como é que está esse texto para a gente aqui, ó. Vamos ver aqui. Só abrindo aqui como está, que o nosso texto está bem diferente, viu, queridos, da tradução judaica. Mas eu vou pegar aqui direitinho, versículo 23. Vamos ver como é que está isso aqui, queridos. Olha só, vamos lá. Vamos começar do 21. Filho meu, não se apartem essas coisas dos seus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé, não é? A tradução aqui, não ferirá o teu pé. Vamos trabalhar sobre esse contexto do ferir o pé. Queridos, olha o que acontece, não é? Eu e você podemos nos tornar inúteis ao Eterno. Inúteis ao Eterno, né? Olha só. Se eu e você formos um mau testemunho na vida de alguém, mesmo que nós tenhamos mudado de vida, queridos, se aquela impressão que a pessoa tem de nós não for alterada, você não poderá mais ser usado na vida daquela pessoa, não é? Então, eu não estou falando de coisas ilegítimas, tá bom, queridos? Há pessoas que viram a cara mesmo, cara não, que todo mundo tem rosto, né? Mas põe um rosto duro para mim e para você, porque nós somos corretos, nós falamos aquilo que o Eterno queria da gente. Eu estou falando quando nós damos um mau testemunho, quando nós agimos contrário ao que as Escrituras dizem, não é? E isso faz com que o nosso pé seja ferido. E aí o que acontece com esse pé ferido? Quão maravilhosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Nós ficamos avariados para anunciar as boas novas. Queridos, eu sei que tem pessoas que saem aí anunciando as boas novas com uma vida totalmente destruída.
Mas existe um hábito das pessoas não buscarem saber quem é aquela pessoa de verdade. Aí nós não podemos colocar sobre Hashem nada disso, não é? Então as pessoas, elas costumam ouvir, vamos dizer assim, mensageiros, não é? Ouvir aí pregadores, ouvir de tudo. As pessoas ouvem de tudo, não é verdade? Nossos ouvidos, eles não são direcionados apenas para ouvir o que é bom. Eles são direcionados para ouvir qualquer coisa. Queridos, nesta casa, na Beit Sar Shalom, eu digo para vocês, em verdade, queridos, se nós não tivermos condições espirituais ou físicas que possam afetar nosso espiritual, nós não vamos levar a mensagem para vocês. Deixa eu explicar. Já aconteceu várias vezes, não tão várias, mas algumas vezes, de vocês me verem numa condição onde eu prefiro colocar uma mensagem antiga para vocês do que ministrar para vocês num estado espiritual negativo. Porque não importa que eu fale boas coisas para vocês, vocês vão receber o que o fôlego meu está saindo. Essa voz está sendo gerada, não importa que você está ouvindo por meio de uma máquina, mas a voz, a origem dessa voz vai produzir vida ou morte sobre a sua vida. Vocês compreendem isso, queridos? Então vamos supor, amados, vamos lá, você está ouvindo uma pessoa e você não sabe que aquela pessoa está em adultério, né? Isso chama-se transferência de espírito, queridos. Você vai ouvir aquilo e você começa a ter pensamentos de adultério. Vocês entendem, queridos? Queridos, isso acontece. Por que eu vou entrar numa área que é o Orochi Kaio que tem que ministrar sobre isso? Por que motivo eu não recomendo as pessoas ouvirem música do mundo e não recomendo que as pessoas ouçam muitas músicas ditas gospel, não é? Queridos, as pessoas que compuseram essas músicas do mundo, elas têm uma visão completamente corrompida. Usam drogas, têm sexo ilícito, tudo isso passa por meio do som da voz delas. Tudo bem, queridos? Não é? Queridos, pessoas, por exemplo, olha, a gente entra num ambiente, ontem mesmo nós demos um pulinho no mercado e estava tocando Elis, não é? Queridos, quantas pessoas que têm problemas com suicídio ouvem Elis Regina e fica com mais vontade de suicídio, mas a pessoa morreu, mas a voz dela continua falando, amados. A voz dela continua falando, continua influenciando, queridos. Eu queria que a voz de Mashiach Yeshua pudesse chegar para nós de outra maneira, mas a voz de Mashiach Yeshua, Baruch Hashem, porque não é do meu jeito, é do jeito dele, chega por meio de vidas que ele soprou sobre elas o seu próprio ânimas. Queridos, uma pessoa não pode ser autocomissionada a anunciar as boas novas, amados, sob pena e risco de matar muitas vidas. Muitas vidas podem ser assassinadas. Eu não vou dizer, no caso, como a gente viu lá, o Tim Jones, não é? Levando as pessoas para uma ilha e literalmente assassinando essas pessoas. Mas eu estou falando que as pessoas, queridos, que ouvem de tudo, ouvem de qualquer pessoa, elas vão ser influenciadas. É diferente o cantar do falar. Cantar move notas musicais que afetam o destino da mensagem. Entoar alguma coisa por meio de um cântico é extremamente grave para alguém que não tem uma vida reta. Por isso aqui, queridos, eu e Orochi Carlos, nós estamos tão exaustos, amados. E quando chegou na semana passada, nós percebemos que nós não poderíamos ministrar nessa celebração. Nós corremos atrás do Orochi Anderson, no Shabat do Orochi Kaio, porque nós estamos esgotados, queridos. Nós estamos esgotados. Então é muito importante que vocês entendam o zelo que nós temos. O mesmo zelo que não importa que o Uquias está anunciando um programa de notícias. O Uquias tem de ter uma vida ilibada no seu namoro, no seu noivado. O Caio Carvalho tem de ter uma vida correta, aprovada por Hashem. Eu, para estar aqui, queridos, se eu não estiver bem, você terá um programa gravado, porque isso é zelo com a sua alma.
Pessoas com os pés feridos não podem levar uma mensagem, amados do meu coração. Tem de sarar o pé, não é? Eu lembro, queridos, ontem ainda eu estava lembrando disso. Quem acompanhou aí, mais minha filha Vânia que acompanhou, quando eu comecei a fazer as caminhadas, né? Eu estava com tênis inadequado e acabou machucando o meu calcanhar, mas, queridos, entrou assim quase um dedinho para dentro da carne que foi arrancada e demorou muito para sarar. Ficou a marca até hoje. Mas ali eu entendi o que eram os pés feridos. Não tinha condição, queridos, de eu continuar fazendo caminhada, de eu continuar fazendo nada enquanto não sarasse aquele pé. Não é? Então é importante você, queridos, não é demérito você falar, olha, eu não estou bem para fazer isso. Não pense o que os outros vão pensar de você. Queridos, o prejuízo que nós podemos trazer para uma pessoa, se nós não estivermos bem e trouxermos uma ministração, é muito maior do que a pessoa pensar mal da gente, porque aí o Eterno vai nos defender, queridos. É importante que você tenha entendimento do que esse texto quer dizer, queridos. Amados, quantas pessoas... Queridos, eu falei isso pro Roche Anderson a semana passada, né? Se ele estiver ouvindo, ele vai lembrar. Queridos, eu posso escrever uma mensagem para vocês, mas se a Ruach não estiver ali, vai ser uma mensagem profissional, ela não vai gerar vida em vocês. Não vai gerar vida. Vocês entendem isso, queridos? É para isso que o Eterno nos chamou, para que nós geremos vida, para que nós geremos vida sobre as vidas humanas. É para isso que Ele nos chamou. Então, se o nosso pé for ferido, por quê? Nós não estaremos andando no nosso caminho seguramente. E o nosso caminho não pode andar seguramente se nós não observarmos que nós temos espíritos malignos, espíritos imundos nos assediando. Nós temos seres que não compreendemos, que operam nas regiões celestes. E nós vamos usar a nossa boca do modo indevido. Com isso, usando a boca de modo indevido, nós vamos tropeçar e machucar o nosso pé. Se nós machucarmos o nosso pé, não temos condição de sermos usados pelo Eterno até que o pé seja corrigido. Vocês compreendem, queridos, porque quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas? Nossos pés, queridos, por incrível que pareça para você, para o Eterno, são de fundamental importância, porque é eles que vão dizer se nós estamos andando no caminho da verdade. Para andar, você tem de ter os seus pés sob o caminho da verdade. Então é muito importante. Olha só, versículo 24. Quando você deitar, você não temerá, e quando repousar, o seu sono será doce. Então, queridos, olha, nós, por exemplo, nesse momento, eu até falei para vocês, estou tendo pesadelos, não é? Pesadelos decorrentes do quê? Desta agitação, essa agitação maluca que a gente está vivendo, não é? Tendo pesadelos, não é? Então é importante que você compreenda que nós não estamos na condição natural de pressão, óleo, água, não é? Todas as coisas. Nós temos a nossa vida normalmente muito corrida, mas nesse período a coisa está pior do que estava anteriormente. Então, é importante que você tenha entendimento de que nós estamos cuidando para que os nossos pés, de modo algum, venham a ser feridos. Por isso que a gente pede socorro, a gente percebe, olha, estamos subindo e descendo, nós estamos igual aquela escada lá na Beit, não é? Subindo e descendo, correndo. Então, é importante que nós possamos ir no nosso limite. Queridos, não é errado reconhecer o limite, amados. Não é errado. Quando nós percebemos que não tinha condições de nós recebermos no prédio crianças, quando nós percebemos, queridos, não é errado eu chegar para vocês e falar, olha, nós vamos para o Aster, nós vamos fazer a celebração lá.
Porque, amados, é melhor reconhecer que nós não pudemos fazer do que insistirmos com algo que vai dar errado. Expormos outras vidas. E muitas vezes, amados, você pode ser um homem e uma mulher de Hashem, cheio da Ruach HaKodesh. Se você estiver cansado, exausto, se você estiver numa condição de alteração, você vai fazer mal. Eu vou fazer mal. Eu já contei para vocês, sexta-feira, eu vendo o Shabat chegando, meu bem-amado esposo ali, a 1000 por hora, nem sabia que o Shabat ia chegar, né? E eu vendo tudo aquilo acontecendo, chegou uma hora, queridos, eu não aguentei, errei, pequei, agi mal, agi contrário àquilo, ao espírito de quem eu sou e a quem eu sirvo, não é? Eu não deveria jamais, não é? Pessoas queridas, pessoas que estão ajudando na construção de tudo isso, eu creio que eu fui um péssimo testemunho na sexta-feira. Eu não queria orar na reunião de oração, para vocês terem uma noção. Perguntei para o Eterno, falei, olha, Pai, se o Senhor quiser que outra pessoa fique aqui no meu lugar, ele falou, porque eu pedi perdão, me humilhei perante as pessoas também. Queridos, quando a gente faz mal para as pessoas, elas podem não nos perdoar, mas é o nosso papel pedir perdão e de verdade. Eu fiquei muito envergonhada, porque eu fiquei muito nervosa, vendo o horário chegar e o trabalho continuava, e me vinham os textos bíblicos que o Eterno disse que não podia trabalhar nem no templo no Shabat. Aquilo ficava me vindo na minha mente, que eu ia profanar aquele ambiente, nós iríamos profanar aquele ambiente. Gente, eu fiquei... Mas o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter chamado todo mundo e orado, não surtado, não é? Então o cansaço, amado, excessivo, amada minha, pode trazer sobre você uma reação carnal. De vez de você agir do modo que seu espírito te orienta a agir, você pode... isso não pode ser uma prática na sua vida, né, queridos? Estou falando de uma condição. Por exemplo, as pessoas lá no tsunami. Talvez alguém que nunca gritou tenha gritado, queridos. Nós não sabemos as reações que nós temos sob pressão, até estarmos sob pressão. Eu, ali na sexta-feira, eu vi que nós íamos entrar o Shabat trabalhando, eu realmente saí do meu próprio controle. Eu tinha que parar todo mundo, e eu parei do pior modo possível. Já nos Sharaharit, que eu vi que tudo estava dando errado, eu lembrei, querido, só que eu tinha dormido. Eu já tinha dormido na noite um pouco, não dormi muito, mas dormi de sexta para sábado. Então eu já fui para o Shaharit descansada. Quando eu vi que nós não íamos entrar no horário Shaharit, eu levantei minhas mãos e comecei a orar em línguas. Eu falei, Senhor, eu não posso agir. Eu acabei de te pedir perdão pelo que eu fiz ontem. Eu não posso repetir o que eu fiz ontem. Porque o zelo que eu tenho pelas vidas que estão remotos não pode ser maior do que o meu amor pelo Eterno, queridos. Então é importante que você tenha esse entendimento. Não fira os seus pezinhos. Eles são extremamente importantes na caminhada, para que nós possamos ser um bom testemunho. Outra coisa, queridos, quando você é um mau testemunho, seu pé foi ferido, por exemplo, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, queridos, vocês vão ficar igual eu, com aquele buraco no calcanhar. O negócio não curava, eu tomava banho, saía casquinha, o negócio não sara, queridos. É mais complicado, depois de ferir, sarar, do que você não se ferir. Eu, no que depender de mim, vou procurar que os seus pés estejam maravilhosos. E eu oro para que você também me ajude a manter os meus pés sãos, porque só assim nós vamos conseguir caminhar. Queridos, uma das coisas mais importantes, se você já assistiu algum filme de sobrevivência, é que as pessoas tenham calçados. Ninguém sem o calçado pode chegar longe. Lembre-se que nós temos os calçados de Mashiach Yeshua. Ele deu as sandálias dele para a gente. Nós não somos dignos de carregar as sandálias dele, mas nós precisamos dela para proteger o nosso pé. Tá bom? Amados meus, daqui a pouquinho começa nosso querido Rosh Caio Carvalho. Eu vou orar com vocês e a gente já volta já aí com Caio Carvalho. O Rosh Anderson tá ligado aí no Som do Céu, a Tâmara
também dando shalom a todos, não é? Nós temos aí pessoal que chega aí depois no meio do caminho, não é? Maria Cristina, Liliane Barros, eles estão numa obra lá que não tem fim, né? Só o Eterno na causa, que o Eterno possa ajudar vocês a concluir essa obra acirrada aí. Que férias, viu? Que férias que o Antônio teve, viu? Só trabalhando. Vamos orar, queridos? Pai amado, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, invocamos o teu nome, suplicando a tua bondade, a tua misericórdia, a tua atuação sobre nós, para que nós possamos nos guardar para sermos instrumentos de utilidade para o teu reino. Coopera com as nossas vidas, que nós sejamos, Pai, aquilo que a pessoa nos conhece, a gente continue, Pai, sempre sendo uma única pessoa diante de todos. Coopera conosco, amado, Santo de Israel, nós somos seus e dependemos completamente do Senhor. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Você acabou de ouvir o programa O Som do Céu. Com judia messiânica Céu Mendes. Shalom.